Bom, falando em alegria, em divertimento, em diversão, em notícias maravilhosas, em bate-papo nota 1000. Hoje o nosso programa tá recheado e nós vamos receber aqui um hipnoterapeuta. E vamos dar continuidade àquele assunto que a gente tá falando esse dia todo, que é sobre depressão e ansiedade. Aí eu te pergunto, bem rapidinho, você, não vou falar de depressão, porque a gente tá feliz, né? Por favor. Mas a ansiedade ela é complicada, ela dá uma perseguida na gente nos nossos dias, né? Vamos resolver essa parada? Vamos aprender? Só agora. Joseph Pinheiro, vem pra cá! Vamos lá, meu amigo! Nessa quarta-feira a gente recebe ele. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Tudo bem? Você promete hipnotizar a gente? Tira essa... Não, pode me levar pra praia. Me levar lá pra praia. Como que eu tenho que ficar assim, meu amor? Acho que a maior dúvida das pessoas é essa, né? Que as pessoas acham que a hipnose é uma coisa que vai levar elas pra um outro mundo, para um outro lugar. E, na verdade, não é bem isso, né, Joseph? Sim. Ou é, né? Vamos ver o que ele vai falar. Aí ele, Às vezes eu digo, tem tudo a ver com isso, né? Mas, na verdade, você tem razão, né? A hipnose, ela é muito retratada no cinema, nas séries de TV, com essa coisa de perda de controle mental. A pessoa acha que vai perder o controle, que aí muita gente coloca, assim, para comer uma cebola achando que é uma maçã, mas isso aí é só um espectro da hipnose. A hipnose ela é um estado de concentração, é um estado de hiperfoco e apesar dela ser muito retratada com essa coisa de entretenimento, ela vai muito além disso, né? Então, quando a gente vê a hipnose no entretenimento, a gente diz assim, poxa, eu vou perder o controle, então o que é isso, né? Será que ele vai conseguir fazer tal coisa? Só que todo o poder da pessoa. A pessoa é que está criando, é a mente da pessoa que está criando tudo aquilo. Por exemplo, essas alucinações, né? A pessoa comer uma cebola achando que é uma barra de chocolate, alguma coisa que o vale. Para a gente ver o poder que a nossa mente tem. Então, a hipnose, Joseph, e a hipnoterapia são coisas diferentes ou elas estão interligadas? Como é que elas estão interligadas, porque assim, a hipnose, ela é um estado, como eu disse, de foco e concentração, tá? Então, pensa no seguinte, quando eu estou concentrado, alguns fenômenos podem acontecer. Vou dar alguns exemplos corriqueiros. Hoje é muito comum a gente estar hipnotizado no celular. Sim. A gente pega o telefone, por exemplo, e começa a mexer numa rede social. Quando a gente dá por conta, perde horas ali, né? Isso é um fenômeno que a gente vai chamar de deleção temporal. Você está tão conectado, tão concentrado ali naquela atividade que você perde a referência do espaço-tempo, tá? Isso é um dos exemplos. Você está vendo um filme, por exemplo, e aí você se pega... Alguém fala do teu lado ali, você está concentrado vendo o filme, alguém passa do teu lado, você não vê que a pessoa está ali, ou você não escuta o que ela diz. Você está tão concentrado naquela atividade que você começa a perder referência auditiva do que a pessoa falou ali do teu lado, que você está concentrado ali na telinha, ou a pessoa fala alguma coisa e você não escuta a pessoa. Então, assim, hipnose é só o estado. Na terapia, o que é que a gente faz? A gente se aproveita desse estado de hiperfoco para poder rodar o processo terapêutico, sabe? Então, a hipnose, como terapia, ela é só um meio para a atividade final, que é a terapia. Entendi. Então, a gente se aproveita desse estado de foco e concentração para poder rodar o processo terapêutico. Certo. Entendi. Como nós vamos falar hoje, abordar bastante o assunto sobre depressão e ansiedade, eu acredito que você já tem essa profissão, já tem quantos anos, mais ou menos? Eu estudo hipnose há 8 anos, aproximadamente, 8 anos e meio, e eu trabalho com hipnose há aproximadamente 4 anos. Uma época, então, que você começou a estudar que nem falava-se muito nisso, Não, né? Era super falava, mito o negócio, assim, né? Exatamente. Falava, mas isso aí não, isso aí é bicharia. Eu acredito que você ouviu muito isso, né? Muita muito. coisa ligada ao lado espiritual. E lado espiritual, que é muito correlacionado também, e boa parte desse preconceito, essa visão deturpada, ela vem justamente por conta do cinema, por conta das séries de televisão, que quando retratam dá a ideia de que a pessoa está sem controle nenhum da mente e de que o poder
tá na pessoa que está hipnotizando, o que não é verdade, sabe? Todo o processo de hipnose, seja ele de palco, esses tipo o próprio Pyong faz, sabe? Que é muito comum as pessoas associarem. Bem dormido. Bem dormido também. Esqueci o nome dele. Fábio Puentes. Que inclusive é um excelente hipnoterapeuta também, sabe? Ele foi um dos precursores com cursos no Brasil, ia muito para aquele programa Pânico, que era engraçadíssimo. Dava a cebola pro cara comer, achando que era maçã. Exato. E aí, é óbvio que vai criando no imaginário das pessoas essa ideia de que o poder é da pessoa que está hipnotizando, o que não é uma verdade. Na verdade, ali, é como eu disse, é a pessoa que tem que querer passar pelo processo, ela tem que estar aberta ao processo e é a mente dela que vai criando essa realidade, sabe? Como eu disse, na terapia, a gente vai se aproveitar só desse estado para poder rodar o processo terapêutico. Então, é basicamente isso. Entendi. E eu acredito, assim, como a gente está abordando esse assunto sobre depressão e ansiedade, como que é isso? Como é que é a abordagem das pessoas ao chegar até a sua pessoa? Eu acredito que muitas pessoas chegam e falam assim, Joseph, eu estou muito ansiosa, ou eu estou num quadro de depressão muito forte, ou os dois juntos. Como que é o procedimento, como que é o tratamento com os seus clientes? Tá. O que é que acontece normalmente? Eu trabalho com esse tipo de terapia breve, que a gente usa a hipnose, e quem me procura, 80% hoje, que me procura ou para tratar essa questão que você falou, do comportamento ansioso ou do comportamento depressivo. O que é que a gente faz basicamente? Eu faço um processo de 2 sessões. Então a primeira sessão é uma sessão extremamente longa, ela tem aproximadamente 4 horas de duração. Uau! Sério? Sério. Por que ela é tão longa? Porque a gente vai fazer um levantamento de tudo que está acontecendo na vida da pessoa, mapear eventuais pontos de gatilho que muita gente, quem tem essa ansiedade em nível de transtorno, ou quem tem depressão também tem esses pontos de gatilho, né? Situações que conectam com aquele estado. Então a gente precisa fazer esse mapeamento do que é que dispara esses gatilhos e depois a gente faz uma busca com o intuito de encontrar a causa do problema. Quando foi a primeira vez que ela se percebeu assim, sabe? A primeira vez que a mente dela produziu aquilo. Então, por isso que essa sessão ela é tão longa. A gente faz esse mapeamento de gatilho, a gente vai depois buscar a causa do problema da pessoa e uma vez encontrada a causa, a gente vai criar um cenário oportuno, dando recursos para a pessoa para que ela consiga resolver aquilo internamente, sabe? Quando a gente fala de ansiedade, todo ansioso crônico em nível de transtorno, ele tem muito medo. São pessoas que normalmente se conectam com muito medo. Então, o que a gente vai dar normalmente é recursos para que a pessoa comece a se perceber mais segura. Se você se sente mais seguro, você vai se sentir menos preocupado, você vai pensar menos no futuro. Consequentemente, você vai fazer movimentos mais para estar no estado de presença e não pensando o que é que vai acontecer depois, sabe? Então, a gente vai fazendo todos esses movimentos, é por isso que a sessão é muito longa. Passada essa primeira sessão, eu dou um prazo aí entre 20 a 30 dias e a gente dá esse prazo mais extenso para a pessoa poder se testar. Ela vai voltar para as atividades dela, vai voltar para a rotina dela, procurando identificar as melhoras que ela consegue notar desde a primeira sessão e observar também se existe a necessidade de reajustar algum ponto. Se houver necessidade de reajuste, a gente faz o reajuste na segunda sessão. Se não houver, a gente só vai reforçar os pontos que foram trabalhados na primeira sessão. Então, basicamente, o que a hipnose proporciona, normalmente, estatisticamente, isso até, são resultados extremamente rápidos para transtornos que hoje estão cada vez mais em voga, né? A gente é o país mais ansioso do mundo. Agora, na pandemia, uma pesquisa da UFRJ, feita em 23 estados, aponta um aumento ainda de mais de 71% de ansiedade. Então, assim, a gente coisa, tá... né, É muita coisa. Joseph? É muita coisa. Eu tenho uma amiga até que ela fez a hipnose e ela fala pra mim, vai fazer, não sei o que e tal. Ela emagreceu 25 quilos fazendo a hipnose e ela nunca mais voltou a engordar. E aí ela falou, funciona, eu tô te falando, eu não fiz cirurgia, funciona. Realmente, para essa questão, por exemplo, do emagrecimento, para outras doenças, outros transtornos, é possível também? É possível. Eu costumo fazer uma distinção. Tudo que for mental e não cerebral, se o problema for no cérebro, a hipnose não pode
ajudar. Você consegue distinguir isso? A gente consegue distinguir. Sim. Se o problema for mental, então quando a gente pensa em transtorno ansioso, obesidade, que normalmente está muito ligado à compulsão, né? Compulsão está muito associado a medo também, é a pessoa, ela come para se perceber mais segura, para se perceber estável. Então a gente consegue também fazer essa busca da causa, o que é que faz a pessoa se comportar daquele jeito, que emoção está por trás daquele comportamento, e uma vez identificada a gente consegue fazer essa liberação, fazer essa reestruturação. E aí ela vai reenquadrar. Ela não vai mudar os fatos da vida dela, o que ela viveu, ela viveu. Agora ela vai aprender a se relacionar melhor com isso. E quando a gente se relaciona melhor com o nosso passado, consequentemente, a gente vai parar de se conectar com essas emoções disfuncionais e, consequentemente, vai resolver o problema. Então, é por isso que a hipnose ela é muito efetiva quando a gente vai pensar em resultado rápido. Ela consegue ser muito efetiva, porque ela é muito direcionada. Não, é diferente dos processos tradicionais de terapia, aonde você vai ficar abordando ali temas do teu dia a dia, você vai falar muito da sua semana. A hipnose não, normalmente os tratamentos que abordam a hipnose são muito focados. Então, o que é que você quer resolver? Vamos atrás da emoção, a gente rastreia a emoção, descobre o que é que está disfuncional e depois encontra uma forma junto ali do cliente para poder ele ressignificar, reestruturar. Isso é física quântica, é ciência... O que é? Boa pergunta. Teoricamente? Excelente. Isso é... A gente pode abordar de dois aspectos. A gente pode abordar do aspecto da neurociência ou do aspecto da psiquiatria. A hipnose, na psiquiatria, é um estado que a gente vai chamar de tenacidade. O que é isso? O que é que isso significa? Imagina que você entra em um culto, por exemplo, ou numa igreja, e tem centenas de pessoas. E aí você está prestando atenção em todo mundo. Você está prestando atenção no geral ali. Uhum. Isso é um estado de vigília. Você está prestando atenção em tudo. Quanto mais atenção você presta no geral, menos qualidade de atenção você tem. Tá. Se você conecta com um único aspecto, então você está numa sala rodeada de pessoas, de objetos, e você diz assim, não, eu só vou prestar atenção nisso daqui. Você vai entrar no estado de tenacidade, que é um estado de hiperfoco. Tá. Quanto mais tenacidade, mais foco e concentração e menos estado de vigília, tá? Então, para a neurociência, ela vai dizer o que é que acontece no processo da hipnose. Você entra nesse estado de tenacidade, você aumenta o teu foco sobre o que você está sentindo e a partir disso a gente consegue reestruturar, sabe? Então, não é física quântica, a hipnose ela é um estado natural da nossa mente, é um fenômeno real. É neurociência pura. Então, assim, hoje você tem mais de 4.600 pesquisas científicas que atestam o resultado da hipnose. Você tem uma pesquisa recente da Karina Furr, que é uma grande neurocientista, que ela fez uma meta-análise utilizando hipnose também, comparando a outros tipos de terapia. E os resultados são incríveis, assim. Então, assim, não tem nada de espiritualidade, não tem nada de religioso. Vocação, sai mal. Nem um espírito. É um fenômeno natural. Eu vou te dar um exemplo. Você pensa em algo que você viveu lá no teu passado e que foi desagradável. Nada regressivo também. Exato. Pensa em algo que você vivenciou ali no teu passado, aquilo já passou, mas toda vez que você lembra, você se sente mal. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que perdeu a mãe ou o pai, por exemplo. Toda vez que ela lembra daquilo, ela fica triste ou começa a ter um quadro depressivo ou não consegue dormir, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um fato que marcou ali. E aí, o que é que a gente pode dizer que ela está? A gente pode dizer que ela está hipnotizada, porque o fato já passou, o fato aconteceu. E o que é que a neurociência fala hoje? O que a gente viveu não é carregado de emoção. Tudo que a gente viveu não é carregado de emoção. Sim. Só vai passar a ter emoção a partir do momento que a gente dá significado, sabe? Uma vez que a gente dá significado para o que a gente viveu, é que vai ser carregado de emoção. Só que o que é que acontece? A gente pode voltar nesse passado, olhar para esse passado de uma maneira diferente e, a partir disso, reestruturar e se conectar com emoções mais funcionais do que aquelas que a gente se conecta quando a gente lembra desses eventos, por exemplo.
Interessante, né? O Joseph fala de uma forma tão clara. Eu já, assim, já recebemos vários hipnólogos aqui e eu não conseguia ainda, não conseguia entender o real função mesmo. Hoje ficou claríssimo para mim, assim. Obrigada. Que bom. Temos uma ligação, temos uma pergunta aqui no telefone. Vamos conversar com o telespectador. Alô? Alô? Quem fala? Marco Antônio. Oi, Marco, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Marco, qual seria a sua pergunta? Doutor, eu gostaria de saber se a hipnose serve, por exemplo, a minha irmã, ela sofreu um AVC. Ela tem todos os movimentos, mas é uma questão mental, da volta normal dos movimentos. Eu gostaria de saber se a hipnose serve para que ajude na melhora. Eu não entendi o começo da pergunta. A irmã dele teve um AVC, né? E aí ela tem agora umas questões mentais dentro desse AVC. Se a hipnose serve para ajudar? Então, tem dois aspectos que a gente pode analisar. O primeiro aspecto é o seguinte: se o AVC provocou um dano cerebral, esse dano não tem como ser revertido. Tá, porque não, tá na no realidade, ela não houve esse dano, só um déficit, né? Ela ficou temporariamente paralisada. Está fazendo fisioterapia para que volte todos os movimentos. Certo. Então, o que é que a hipnose pode ser útil no caso da tua irmã? Ajudar com que, provavelmente, eu imagino que o que ela atravessou faz com que ela se conecte com algum tipo de emoção, né? Seja um medo de que isso ocorra novamente, ou até mesmo um medo do que ela viveu, né? Do tipo, poxa, eu poderia ter morrido. E a hipnose, ela pode ser muito útil no sentido dela enxergar esse evento de uma maneira melhor e, consequentemente, observar também o que é que esse evento causou nela. E a gente, a partir disso, reestruturar, sabe? Eu acredito que sim, pode ser útil. Agora, no que tange a esse déficit, eu acredito que não. Tá? Mas, assim, teria que ser analisado mais de perto. Legal. Okay. Deu para entender? Nada. Obrigada, Obrigado, Marco. Até Marcos. mais. Agora uma pergunta, Joseph. Você falou que o tratamento, quando a pessoa vem tratar a pessoa, você disse que é um prazo de 4 horas que leva, não é isso? Isso. Você vai fazendo, analisando a função, tudo a respeito de depressão, da crise de ansiedade, beleza. A pessoa em si, quando está recebendo algo da sua parte, ela tem que se desprender de tudo. É mais ou menos isso? É exatamente caso, isso. Tá. Se desprender de tudo. Isso. Logo após as 4 horas que ela passou pelas tuas mãos, o que a pessoa tem que fazer? Quais são as palavras, as regras? Existe alguma regra que você passe para cada paciente? Uma liçãozinha de casa que a pessoa tem que fazer após passar essas 4 horas. Pensa o seguinte, normalmente essas sessões são sessões que a pessoa se conecta com muitas emoções. Então, pensa em um dia que você teve muita carga emocional. Sim. E, naturalmente, você se sente um pouco mais cansado no dia seguinte. Então, é muito normal, depois dessas sessões onde se tem uma liberação emocional considerável, a pessoa se sentir um pouco mais introspectiva, a pessoa ficar um pouco mais pensativa mesmo, ficar um pouco mais em silêncio. Pode dela querer ficar triste, chorar. Pode acontecer dela continuar chorando. Vai ficar lembrando ela ficar lembrando um pouco do que aconteceu, do que ela liberou. Só que assim, isso normalmente costuma durar apenas 24 horas. Depois dessas 24 horas, ela começa a sentir essa melhora. O que é que ocorre também? Normalmente a pessoa chega muito sobrecarregada já emocionalmente falando. Ela já chega muitas vezes no limite ali. Então, quando ela libera a emoção, ela sente muito alívio. Ela sai muito aliviada, sai muito relaxada, sabe? Isso acontece também. Agora, o fato é, não existe um padrão. Cada pessoa é cada pessoa. Eu já presenciei casos de pessoas que chegaram com uma ansiedade tão severa na minha clínica que chegaram literalmente carregadas, né, pelo marido e pelo irmão. Sério? Sério. Uau. Literalmente carregado. Então é grave o caso. Gravíssimo. E nós fazermos a sessão
e eu acreditar que aquela pessoa está ali consideravelmente debilitada, ela iria precisar, no fim da sessão, também ser carregada e ela sair andando. Sair andando só. Olha que ponto que chega a depressão. Depressão, ansiedade. As pessoas, muita gente não dá a atenção necessária para isso. E aí, o mal é que a pessoa ela deixa chegar no extremo de uma situação que ela não vai ter mais saída para buscar ajuda. E aí, às vezes, né, uma coisa que ela poderia ter bem menos sobrecarga, traumas para tratar, ela deixa chegar nesse ponto. Perfeito. Qualquer pessoa pode fazer a hipnoterapia, até uma pessoa que está bem, por exemplo, eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, mas quero ir lá. Pode. Qualquer pessoa pode fazer, como eu disse, se ela não tiver... os dois únicos pontos que a gente não aborda seria quadros de esquizofrenia e borderline. Agora, o resto... borderline, porque o borderline é cerebral? Borderline é um problema no sistema emocional que a neurociência vai chamar de sistema límbico. Então, o borderline ele tem um problema nessa região límbica do cérebro e aí a hipnose provavelmente ela não vai ser muito útil. Agora, uma pessoa que não tem problema, ela pode fazer tranquilamente, ela vai, eu não tenho dúvida que ela vai conseguir gerenciar melhor as emoções, sabe? É porque a tua fala foi perfeita. As pessoas acreditam que magicamente os problemas vão desaparecer. Então seria a gente começa muito assim, seria maravilhoso, né? E a gente coloca muito embaixo do tapete. E as mulheres, elas estão dando um show com relação aos homens, porque elas procuram muito mais. Imagina. Os homens, e o engraçado é o seguinte, né? Estatisticamente, o engraçado não. O curioso, interessante é que assim, as mulheres, elas buscam mais do que os homens. E apesar de você ter um maior índice, por exemplo, quando você pensa em transtorno mental, você tem um maior índice de tentativa de suicídio das mulheres, mas você tem homens se matando muito mais do que mulheres, estatisticamente. Então, os homens, eles têm talvez essa coisa cultural de querer ser durão, de segurar a barra, de eu tenho que sustentar. Você soube agora do caso do ator Sidney Sampaio? Soube. Na sexta-feira, que parou o Brasil. Ele entrou no hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, surtou, estava debaixo de efeito de muitos remédios. E graças a Deus, agora, hoje é quarta, né? Ontem ele já deu um depoimento dizendo que está tudo bem, tudo ok, para depois se pronunciar, para falar qual foi o motivo. E uma psicóloga relatou que isso tem acontecido muito na vida das pessoas estarem sobrecarregadas e exatamente o que você falou, que a Babi fez a pergunta, se a pessoa que hoje acha que não tem nenhum problema, vai fazer uma visita, pode também até ir a outra pessoa poder saber controlar as emoções e se preparar para o dia mau. É exatamente isso. Quanto melhor você gerencia as suas emoções, mais qualidade de vida você vai ter. O grande problema é que as pessoas só vão buscar ajuda quando não estão aguentando mais. Então, é muito comum as pessoas só procurarem ajuda quando a coisa já fugiu completamente do controle. E quanto antes você procurar essa ajuda, o quanto antes você procurar cuidar da tua mente, mais rápido você vai conseguir resultado, melhor você vai conseguir estar. Por exemplo, uma pessoa que toma remédio controlado, né, que a gente viu o caso dele, foi uma mistura de medicações, um para dormir, um para acordar, um para sorrir, um para chorar, tem tudo isso agora. A pessoa que ela toma medicação, ela fazendo a hipnoterapia, é possível ela conseguir sair desse ciclo de medicamento ou é uma coisa totalmente diferente da outra? É perfeitamente possível de você conseguir atingir algo como isso. E eu não falo somente pelos clientes que eu atendo, mas eu falo por mim. Eu também fui um ansioso crônico, eu tinha transtorno de ansiedade, tive síndrome do pânico, esse quadro evoluiu para um quadro depressivo, passei 5 anos e meio usando muita medicação, tomando muito remédio. E o que é que essas medicações fazem, basicamente? Elas diminuem essa resposta emocional. Sim. Então, elas atenuam o que a gente sente, sabe? Elas diminuem essa resposta emocional. Agora, elas não resolvem o problema. Porque você atenua a resposta emocional, mas o problema está ali instalado. Então, é um excelente adjuvante, a hipnose,
para fazer com que a pessoa acelere esse processo de sair da medicação. Óbvio que aí, enquanto você faz o processo com hipnose, você vai ali, ao passo que você está se sentindo bem, você vai ali no seu psiquiatra, conversa com ele e avalia o desmame dessas medicações. Você fez assim? Gente, comigo foi exatamente assim. Não, é incrível tudo que a gente está ouvindo da parte do Joseph, porque para ele ser um hipnoterapeuta é porque ele já passou, já vivenciou. Na pele, sabe as dores. Na pele ele sabe as dores. Agora eu me pergunto o seguinte, eu fico assim me perguntando, como é que foi para você na pandemia? Porque nós recebemos aqui na Babi vários psicólogos dizendo que as clínicas lotaram de pessoas depressivas, pessoas ansiosas. Como é que foi para você? Além de você já ter passado por esse quadro, você também ajuda muitas pessoas a saírem desse quadro. E quem é que faz esse descarrego, entre aspas, na tua vida? Pra isso não voltar. Essa foi boa. Boa pergunta. Porque você precisa, né, amigo? Claro, imagina a carga que tem que carregar. Imagina, cara, você não pode voltar mais. Todo mundo quiser, precisa. não vai voltar. Graças a Deus eu estou há aproximadamente aí uns 4 anos e meio sem nenhum tipo de medicação. O que é que eu costumo dizer? Uma vez que a gente reestrutura a nossa mente, quanto mais a gente passa por situações que antes nos deixavam ansioso, mais seguro a gente se sente. Legal. Então, por exemplo, na pandemia houve sim um aumento vertiginoso da procura por sessões. Agora, eu também não deixo de tomar alguns cuidados que eu costumo chamar de fogueira mental, sabe? Então, naqueles dias de tempestade, você tem que ter essas fogueiras mentais. Então, eu cuido muito da minha mente, eu medito todos os dias, eu faço atividade física. São elementos que, quando somados, você vai ter uma melhor gestão das suas emoções e uma melhor qualidade mental. E, naturalmente, quando eu estou sobrecarregado, eu também busco professores meus, faço sessões de hipnose, porque você consegue resultado muito rápido. E, assim, eu acho que se eu pudesse, assim, resumir tudo o que eu estou falando aqui, eu diria o seguinte: muita gente que está em casa, que está assistindo, é muito comum você ter uma ideia de que o transtorno que você está atravessando, ele precisa demorar para você conseguir resolver. Você precisa demorar para conseguir mudança na tua mente, sabe? E o meu recado é que não. A tua mudança ela pode ser muito mais rápida do que você imagina, sabe? Muito mais rápido. Eu digo que quando você está indignado com a situação que você está vivendo, tipo, não aguento mais viver assim, não aguento mais viver desse jeito. Quando você tem esse elemento da indignação, quando você quer pagar o preço da tua mudança, ela pode ser muito rápida, muito rápida. É porque sabe? as pessoas têm essa questão, né? Olha, pra doer, você tem que estar na luta, você tem que lutar. Aí eu tenho uma raiva quando a pessoa fala isso pra mim. Não, você tem que lutar. Mas se eu não quiser lutar, eu não quero lutar, eu quero chegar logo. Chega logo. Brincadeira, mas assim, sim. Então a gente sempre ouve muito isso. Não, a vida é luta. A vida é... Gente, paga o preço, amigo, paga o preço. Tá, eu acho que tem os seus caminhos, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Acho que tem sim o preço que tem que pagar, mas eu acho que hoje tem tanta tecnologia, tem tantos estudos, tem tantos profissionais bons. Pra que você vai ficar sofrendo? Sim, exatamente. O teu sofrimento ele pode acabar muito mais rápido do que você imagina, sabe? E quando as pessoas duvidam assim da hipnose, eu posso garantir para você que está aí assistindo, você tem várias hipnoses dentro de você. Você nem sabe. Que você nem sabe. Quer um exemplo muito comum? Tem pessoas que são lindas, homens muito bonitos, mulheres muito bonitas, que por mais que qualquer pessoa diga assim, nossa, você é lindo, a pessoa não se reconhece. E aí quando você vai olhar, foi a mãe ou o pai, ou alguém no colégio que ela gostava, que disse assim, você é feia. E essa frase causou um impacto tão grande que hipnotizou essa pessoa. Por mais que as pessoas te elogiem, você não reconhece esse elogio. Não tem hipnose maior do que essa. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho tem mais a ver com deshipnotizar do que hipnotizar, sabe? Porque hipnotizar das pessoas, tirar a pessoa desses estados. Isso é crença? Isso é um tipo de crença. Isso é um tipo de crença. Que é hipnose, que é um tipo de hipnose, sabe? Então, a mesma coisa de uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela provavelmente, ela vivenciou muito medo na vida dela.
E o que é que a gente faz? A gente dá recursos de segurança para que situações que ela identificava medo e vivenciava medo, ela passe a identificar segurança. E aí a gente tira ela dessas hipnoses de medo e começa a dar recursos de segurança. E aí ela começa a mudar, perceber essa mudança e viver sem esses malefícios. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que a ansiedade ela é um sentimento associado à preparação. Então a gente não tem como viver sem. Né? Agora, se essa ansiedade estiver em nível de transtorno, atrapalhando o teu sono, atrapalhando tuas relações, você vivendo ali acelerado, a gente precisa encontrar uma maneira de reestruturar, sabe? É um sinal de que tem algo errado, precisa ser visitado e reconstruído. É basicamente isso. Tem horário para amanhã? Gente, eu achei fantástico. Não, eu tô... Gente, me perdoa, mas eu tenho que brincar com todos. Fica à vontade. Ele tá falando aqui, aí ele falou uma parte assim, que, né, que as pessoas falam alguma coisa de lindo, né? Não foi Sim. Aí eu fico pensando assim, cara, eu viajei. Eu também, eu fui lá na Acho que minha você já sabe infância, na minha primeira amor, que eu fui rejeitada. Não só isso, minha mente foi muito mais longe ainda. Eu acredito que vai aquelas pacientes bem assanhadinhas, né? Com outras intenções. Assim, gente, você pode me hipnotizar. Ai, meu Deus do céu. Você vai lá todo profissional, né, com todo respeito, porque o cara claro, é bonito claro, mesmo. Né, o cara é bonito mesmo, com todo respeito. Aí vai lá, Obrigado. as meninas, né, ai, eu quero ser hipnotizado por ele. Falar que é estritamente profissional. Aí a menina entendeu? já vem rápido. Não precisa de 4 horas. Não, qual foi a sessão mais demorada que você já atendeu? A sessão Joseph? mais demorada que eu já atendi foram 6 horas e 15 minutos. Meu Deus. 6 horas. 6 horas Era e um 15 homem ou minutos. mulher? Era uma mulher. Mas né, não foi só geralmente. essa sessão no dia, né? Foi só essa sessão no dia. São quantas sessões por dia? Então, pra normalmente cada eu pessoa? não faço mais do que 2 sessões por dia. Porque senão Que é uma sobrecarga também para você, né? Exatamente. Além do cansaço mental, existe um cansaço emocional, físico também. Né? Então, como eu disse, são processos que normalmente as pessoas liberam muita emoção. Então, as pessoas não acreditam muitas vezes na coisa espiritual, mas assim, o nosso corpo é energia, né? A gente é íon, átomo, a gente tem isso e está aqui ao nosso redor. Então, quando a gente está aqui conversando, a gente está trocando isso, claro, né? Então, claro. imagina você ter uma sobrecarga ali, uma pessoa que sofreu suicídio na família, morte, assassinato. Imagina isso, né? Então, realmente tem que ser algo pontual mesmo, né? Sim. É um processo extremamente artesanal, sabe? Cada pessoa tem a sua forma. A nossa mente ela não é padronizada. Cada um tem seu histórico, tem sua vivência, a maneira de enxergar, de processar, de se conectar com as emoções. Então é um processo muito individual e artesanal. Cada pessoa a gente tem que encontrar uma forma de facilitar essa chave para ela conseguir mudar, para ela conseguir se transformar. Você atende aqui em São Paulo, Joseph? Atendo em São Paulo, Tá. quando venho para cá, então Você normalmente... é pernambucano? Sou alagoano, sou de Maceió. Sou de Maceió. Maceió. Sou de Maceió. Agora deu O sotaque. Não tinha Não percebido tinha lembrado? esse sotaque dele, não. Maceió. Agora ele falou assim, sou do Maceió. Agora Eu achei que era... Sou de super Maceió. legal. Então você mora lá? Eu moro lá. Aí vem em São Paulo fazer alguns atendimentos. Exatamente, só que eu atendo também online. Ela funciona dá pra fazer online? Tranquilamente. legal. Eu faço um trabalho muito forte com atletas profissionais. Olha. Então eu atendo hoje o 10º melhor atleta de fisiculturismo do mundo, que é o Rafael Brandão. Também a gente faz um trabalho com hipnose e é um trabalho que, quando eu estou aqui, eu atendo ele presencial, mas quando não, eu atendo online e a sessão funciona da mesma forma. Pode fazer várias sessões, então? Várias sessões, porque no caso de atletas, a gente trabalha muito mais pontual para foco, motivação. Então é um trabalho que demanda um pouco mais de recorrência. Tá. Agora, no que tange transtornos, né, o comportamento ansioso, comportamento depressivo, a gente já consegue ir para a causa, reestruturar a causa e a pessoa já fica tranquilo. E aí, normalmente, ela só me procura de novo se ela quiser trabalhar uma outra questão. Que legal. Gente, acho que eu vou passar. Quando é que Eu vai? também gostei. Quando é que Quando eu volto aqui em São Paulo Em agora? setembro eu tô aqui. Aí tem que Você tem- combinar o Imagina. pra ser no mesmo dia, porque ele atende os dois, né? Porque só Mas não tem vai dar, dois. vai dar por causa do programa. Não, mas a gente faz em horário diferente. Um faz de manhã, outro faz à noite.
Entendeu? Mas você vai ficar... Vamos nessa. No caso, tem que ser eu à noite, porque... Eu faço de manhã. Você é casado. Você faz à noite. Me coloco à disposição de A vocês. gente já querendo mexer na agenda dele, se meter na agenda do... Vamos nessa, pra Mas mim vai ser muito uma alegria. legal. Nossa, cara, eu amei. Obrigado a vocês. Muito bacana mesmo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Quero que você passe seus contatos para quem está nos assistindo também. Acredito que você deva colocar bastante conteúdo que fale sobre isso. E acho que também é uma forma de ajudar. Você que tem dúvidas, né? Até mais dúvidas do que a gente falou aqui. Sim. Por favor. Então, para quem quer saber um pouco mais do meu trabalho, acompanhar um pouco mais do meu trabalho, no Instagram, Joseph, José, P de pato, H de homem, Tiago com H Ribeiro. Joseph Tiago Ribeiro. Você me encontra no Instagram e telefone para contato, WhatsApp no 82 99620 5501.